ô Escobar, peraí. Se você ficar contando gol assim, o Globo Esporte não acaba hoje, pô. Pois é, seu Léo, vamos acelerar então, porque o Flamengo fez 8 gols. Passou por cima do Maringá. Só o Pedro fez 4. Ah, é time de Série D e tal, pô, mas os caras tinham feito 2-0 em Maringá. E agora? É uma data generosa. 1995, 8-0 no Caburé, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela tarde, no estádio da Gávea, Sávio fez 3 gols, 2 em cobranças de falta. 2023, uma nova farra de gols. E dessa vez o artilheiro foi Pedro, que marcou 4 vezes e levou uma bola para casa. Pô, muito especial, coisas que Deus faz na nossa vida que nem imagina. Só tenho a agradecer a ele, meus companheiros também que entraram hoje, deram o melhor. E aos poucos, como eu falei, vamos trabalhando para ter mais vitórias e jogar, desfrutar como a gente desfrutou hoje. Foi tudo muito rápido, ritmo alucinante. Primeiro escanteio, primeiro chute, primeiro gol. Thiago Maia, 1-0. Com 2 minutos o Flamengo larga na frente. Esse é o melhor cenário para o Flamengo. Outro escanteio e outro gol. Pedro de cabeça. Em 18 minutos, a primeira missão estava cumprida. Igualar o placar do jogo de ida, 2-0. O terceiro quase surgiu depois desse lindo passe de Gabigol para Wesley. O jovem lateral quase marcou um golaço. O camisa 10 apareceu também, pedindo pressa para o Thiago Maia, que estava caído sentindo dores. O volante não gostou e retrucou de maneira áspera. O clima ficou ruim. Por sorte, não demorou para o Gerson sofrer pênalti. Gabigol, com a categoria de sempre, deslocou o goleiro. 3-0. Boa, Gabi! Comemoração tímida, alguns abraços e o Thiago Maia foi até ele e os dois bateram as mãos. Craques emburrados, mas a atuação ofensiva fluía. Wesley ajeitou para Everton Ribeiro, defesaça do goleiro Deimison. Até que aos 38, quem com escanteio fere, com escanteio será ferido. Fabrício Bruno fez o segundo gol contra do duelo. Em Maringá, tinha sido o Davi Luiz. Gerson, um dos motores do Flamengo, arrancou pela esquerda e cruzou para o Pedro. Defesaça. E no rebote, Everton Ribeiro mandou para fora. Não é replay. Gerson avançou e não cruzou. Soltou a canhota. 4-1. Você nos 2 últimos jogos fez 2 gols. Eu não me lembro a última vez que você fez 2 gols seguidos pelo Flamengo, né? Nem eu. É importante como eu sempre falei, trabalho muito, continuar trabalhando sempre. Se Deus quiser, continuar fazendo mais gols, que é bom fazer gol é bom. A vantagem de 3 gols era suficiente para espantar a zebra. Mas Gabigol e Cebolinha trataram de aumentá-la no segundo tempo. Não perca a conta, 5-1. Um ataque arrasador, mortal, fatal, letal do Mengão. O Maringá foi valente. Serginho fez o pivô e Bruno Lopes diminuiu. 5-2. Faltava mais um para levar a disputa da vaga para os pênaltis. Foi aí que começou o show do camisa 9 do Flamengo. Pedro mostrou o que é colocação. Após bonita troca de passes, Gerson cruzou para o artilheiro. 6-2. Mais 17 minutos, Gabigol, Vidal e Pedro. Fácil para quem sabe onde a bola vai. 7-2. Aos 42, mais uma assistência de Vidal, mais um gol do Pedro. 8-2. Só porque ontem foi dia 26 de abril, né? Pedro, Dom Pedro, o imperador! Uma noite nobre pro imperador Pedro! A diferença entre os dois times sempre foi muito grande. Mesmo com a desvantagem, a classificação rubro-negra era uma obrigação. Mas essa goleada serviu principalmente para recuperar a confiança do torcedor. Quase 54 mil pessoas liberaram um grito que andava preso na garganta
desde que o ano começou. Desde o primeiro minuto a gente se entregou, a gente mostrou para que viemos e segundo tempo também não tiramos o pé, tem que ser assim sempre, entrar para batalhar cada bola, cada dividida e aos poucos a gente vai evoluindo, vai mostrando a ideia que o São Paulo quer e crescendo no treinamento, nos jogos. O atual campeão da Copa do Brasil só não teve uma noite 100% tranquila porque o Gabigol saiu de campo sem comemorar, batendo boca com o torcedor e sutilmente na rede social ironizou que não recebeu muitos passes na partida. Ainda no vestiário, o ídolo escreveu para o Arrascaeta, que se recupera de lesão muscular. Que saudade, volta logo, só você me enxerga. Tá aí mais uma data para o calendário dos rubro-negros. 26 de abril, dia da fartura, de gols, sorrisos e polêmicas. Calmaria não é o forte do Flamengo. Nem no 8-2, hein? Próximo jogo no Maraca de novo, agora pelo Brasileirão. Flamengo e Botafogo ao vivo na Globo, domingo, 4 da tarde. Com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, se esperava isso que o Sampaoli trouxe em pouco tempo, que é olhar para o trabalho, opa, perdeu para o Inter. Mas o time jogou bem, o time pressionou o adversário, jogou com personalidade fora de casa. Criou chances. Jogou futebol, mas perdeu. Igual ele, o Sampaoli cita, e até raro mesmo, um técnico depois de uma goleada de 8-2, apontar falhas do time. Opa, a gente foi pouco contundente, a gente teve chance para mais, e de fato teve, 21 finalizações. Então, eu concordo com o professor. Exagero, professor. Não, se espera isso... O perfeccionismo do cara, né? Se espera isso de um técnico do Flamengo hoje. Quando o Flamengo dispensa o Dorival para contratar o Vitor Pereira, ali até é um sentimento de arquibancada do torcedor de que esse Flamengo pode mais, de que esse elenco é muito bom. E chega o técnico e não está satisfeito com nada. Opa, ganhamos, mas precisa melhorar. Está evoluindo, mas não é o suficiente. Quando tiver... E ele está coberto de razão. O Flamengo ontem enfrentou um adversário muito mais frágil, se comparar a realidade do Flamengo com a do Maringá, e atropelou de fato. Estamos cansados de ver, desculpa te interromper, mas em cima do que você está falando, adversários mais fracos contra times grandes, times fortes brasileiros contra adversários fracos, com dificuldade para ganhar, ganhando apertado, empatando ou perdendo. E fazer 8 gols, Abel. Fez 8 gols. Você marcar 8 gols não é para qualquer um. Isso é algo que chama atenção. Eu concordo com o Breyle. Há uma diferença técnica muito grande, absurda, entre Flamengo e Maringá. Mas a gente fala do Maringá que venceu 2-0 em Maringá. Né? Então, assim, marcar 8 gols como o Flamengo marcou, claro que isso merece destaque. E no jogo de ontem houve um momento em que o Maringá voltou a jogar a coisa para os pênaltis. E insistiu e diminuiu. Não foi um adversário passivo. Não foi aquela famosa galinha morta do começo ao fim. Não, é que não deu para jogar. E além dos 8 gols, teve mais quantas chances? Sim, mas é por isso. A gente viu Mas umas 4 ou 5, pelo menos, não teve? É aí que ele cobra. É aí que ele entra ao lado do técnico, que chegou para mudar a mentalidade dos jogadores, de não deixar a galera se acomodar. A gente vê a referência do Palmeiras hoje. O Abel contra o Tombense é ali... mobilizar os jogadores, mostrar a importância do torcedor, o quanto vale cada partida. E o Sampaoli chega com uma mentalidade muito parecida, de não deixar cair em zona de conforto, de apontar erros, de mostrar que esse Flamengo pode ser mais contundente, precisa ter efetividade. Contra o Inter, por exemplo, ele cita, e com razão, o Flamengo perdeu o jogo de área a área, por não ter a frieza para se defender, para neutralizar o Inter, e por não ter também a frieza de matar o jogo quando teve a oportunidade. E ele tem razão, de apontar esses erros em momentos que, em tese, são positivos. Apesar da vitória espetacular com a classificação diante do Maringá, o Flamengo, o Sampaoli, os jogadores, ele pode ter o seguinte pensamento: tomamos 4 gols em 2 jogos contra o Maringá. Ou, nos últimos 2 jogos, contra a Inter e Maringá, a gente levou 4 gols. Sim. Vai ter jogos contra adversários mais difíceis que não vamos conseguir fazer 8, ou 5, ou 4. Contra o Inter. E se a gente levar sempre 2, vamos correr o risco de ter uma eliminação. Contra o Inter já aconteceu isso. Contra o Inter aconteceu isso. O Flamengo teve muita chance, não as aproveitou, levou 2 gols e perdeu o jogo. Isso pode acontecer na Libertadores. Então, esse tipo de pensamento, aí eu concordo com o Sampaoli. Não é sempre que vamos conseguir fazer tantos gols, gente. Temos que
temos que trabalhar para não levar sempre 2. Nos últimos 2 contra a Inter. Esse tipo de pensamento vale, não vale? Mas é aquela coisa dos meios e fins, né? A turma do futebol força cai de pau porque acha que a gente só quer futebol bonitinho. A gente não